para trazer como exemplo para vocês e abrir espaço para a gente poder discutir, até pensar o futuro do Brasil no final, né? Então, eu, na realidade, iniciei minha carreira em 1978 na UNB, né, no Departamento de Biologia Celular. E me formei lá em mestrado em Biologia Molecular. Depois, continuei a carreira, e sempre se dedicando à parte de pesquisa e ensino em engenharia genética, desde o começo. E nós tínhamos, junto com a USP, lá de São Paulo, com a professora Ana Clara Schember, desenvolvido um projeto de expressão de amilase e leveduras para conversão de amido de mandioca, né, em álcool. Então, nós tínhamos feito e publicado em 1980, Biotechnology, uma expressão de um gene de alfa-amilase de camundongo, né, na levedura de cerveja. Né? Então, a gente tinha demonstrado, por isso que a gente sabia fazer engenharia genética. A gente veio aprendendo a fazer biotecnologia, engenharia genética, com o passar do tempo. Por causa disso, e por causa das nossas atividades de ensino, a gente teve, assim, a honra de ser convidado pelo Dr. Marco Luiz dos Mares Guia, né, que era professor da UFMG e que criou a Biobras, que era a principal empresa da época que fazia produtos biotecnológicos, faziam proteases, meio de cultivos e insulinas, né? E a Biobras, ela fazia insulina extraída de boi e de porco, né? E precisava fazer a insulina por engenharia genética, por vários motivos. Um deles é estratégico, né? Porque para extrair insulina de porco, que é a mais parecida com a humana, só difere em um aminoácido, era preciso muitos pâncreas. Então, tinha que comprar pâncreas quase da América do Sul toda, né? Então, imagina, por exemplo, a peste suína, se acontecesse e impedisse de comprar o pâncreas, né? Ou se subisse muito o preço do pâncreas, por exemplo. Então, era importantíssimo a Biobras fazer por engenharia genética, para ficar independente disso. Então, no início de 1988, nós fomos procurados e convidados. Foi um motivo de muita honra, né? Tem aqui à direita o Dr. Maris Guia, né? E aqui estava o nosso grupo, né? Especialmente aqui, eu ainda era bem jovem, né? Cabelo preto e tal. E a Sueli e a Maristela que nos ajudaram a montar o laboratório de biologia molecular lá na UNB, né? Então, nós encaramos assim com muita seriedade esse projeto, né? E aqui tem um resumo, depois eu vou falar em alguns detalhes. Quando a gente começa um projeto que é uma interação, eu era professor da UNB, era uma colaboração UNB Biobras. A primeira coisa que a gente faz é procurar fazer um acordo de cooperação tecnológica, um contrato, né, entre aqui no caso a ONB com a Biobras, onde você prevê todas as partes, os direitos, os deveres de cada parte, né? Então, isso foi feito em 7 de junho de 88, certo? Foi muito legal, essa aqui já foi um exemplo interessante, a ONB bem moderna, analisou e assinou esse convênio em menos de um mês, né? E nós começamos a trabalhar, né? E aqui estava uma das nossas reuniões, dos três de cada área. Eu, assim, na área de engenharia genética, né? O professor aqui, doutor Joseph Tima, que era da área de fermentação, a área de vocês aí, né? Ele é um grande microbiologista e também entendia muito de fermentação industrial. E o Luciano Vilela, que era um ex-aluno do Maris Guia, do professor Maris Guia, que trabalhava em purificação de proteínas e caracterização, né?
Então, essa era uma reunião que nós estávamos fazendo o desenho do processo, como é que a gente estava estabelecendo as estratégias. E em 2 anos, nosso grupo, lá da UNB, conseguiu desenvolver uma bactéria, vocês podem ver aqui à esquerda, superprodutora de proinsulina, né? Proinsulina humana. Então, parece até uma bactéria esporulada, né? Mas não é. Isso aqui são corpúsculos de inclusão, quando produz muita bactéria, ela se agrega, forma corpúsculos de inclusão. Quando a gente vai analisar a proteína total por eletroforese, em gel de poliacrilamida, isso aqui são marcadores de peso molecular, você vê numa situação onde a proteína não está induzida adequadamente, e aqui quando a gente coloca em condições de indução da proteína recombinante, vocês estão vendo a grande quantidade que o nosso processo tinha. Então, a bactéria é basicamente um reator de produção de proinsulina, né? Aqui embaixo tem o fermentador principal, que era o fermentador da Biobras, né, de 1.500 litros, feito para a produção de insulina. Todos os controles, numa sala de biossegurança de nível adequado, tá certo? E aqui já tem, já dou um passo maior, em 98, a gente aplicou nos Estados Unidos o processo, o vetor de expressão e o processo de produzir insulina, e em 2000 saiu a nossa patente nos Estados Unidos, né? Então, esse é um projeto típico de colaboração entre um Instituto de Ciência e Tecnologia, no caso, uma universidade e uma empresa, né? Então, uma das coisas interessantes é que a gente se dedicou bastante para poder fazer aquela expressão de uma proteína pequena, não era muito fácil na época. Nós colocamos junto tudo que tinha de mais forte conhecido na época, né? Que é a origem de replicação. Isso aqui é o vetor de expressão, é o DNA que a gente vai colocar o gene de insulina para expressar em altos níveis, né? Então, ele tinha uma origem de replicação que a gente conhece até hoje, que tem mais cópias, dá mais cópias, dá centenas de cópias por células de Escherichia coli, né? O gene de resistência à tetraciclina, a gente optou para não usar a ampicilina, porque a ampicilina ela é clivada pela beta-lactamase, e a beta-lactamase vaza para o meio de cultura e rapidamente destrói a ampicilina, então o meio não fica seletivo. Esse gene de teta era uma resistência ligada à entrada, à permeabilidade. E aí a gente colocou um promotor termorregulado, para não ter que usar um indutor químico, né? O promotor PL do fago lambda. E na época tinha exatamente sido descrito uma região que está no mensageiro, né, da proteína 10 do fago T7, que é um sítio de ligação do ribossoma extremamente forte, que amplifica a tradução, né, a síntese proteica. Então, a gente fez ele por síntese química, colocou aqui também. E polilinker são vários sítios de enzima de reação para clonar o gene, o transgene, né, o gene de insulina, e um terminador de transcrição ROA independente, né, para não depender de gasto de energia a mais, né. Então, isso era o que nós tínhamos de melhor na época, né. E o gene de insulina foi a primeira vez que a gente construiu um gene por síntese química também. Ele foi feito por síntese química e clonado aqui no polilinker para expressão, né? Então, aí vocês veem, voltando aqui, a expressão em alto nível, né? Aí, depois dessa etapa, o que se tem que fazer? Isso foi feito primeiro num tubinho de ensaio, lá na UNB, né? E depois isso foi para a Biobras, com o Dr. Tima. Foi feito, então, escalonamento para 10 litros, depois para 100 litros, para depois ir para 1.500 litros, né? Isso é uma área bem típica de vocês aí, de Lorena, né?
da escola de Lorena. Então, isso foi feito, né? Depois da produção, né, nessa escala de 1.500 litros, a proteína era coletada e convertida em insulina, né? Infelizmente, isso aqui a gente purificava por um tagzinho que tem 6-histidina, né? E por quê? Porque depois que você dissolve o corpo de exclusão, se você passar por aqui, numa coluna de níquel, você praticamente purifica para um nível já mais que 95%. Né? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa coluna de níquel, que no laboratório é pequitinha assim, uma pessoa de pé estaria com a cabeça aqui, assim. Infelizmente, essa foto ficou sem a referência. Né? Então, a proteína pronta, depois de feita a conversão de proinsulina em insulina, uma conversão enzimática com tripsina e carboxipeptidase B. Então, se obtinha insulina com peso molecular exato e a estrutura correta. Isso aqui foi feito com a comparação. Na verdade, isso é um perfil de dicroísmo circular que indica alfa-hélice e beta-sheet, o nível, com uma insulina referência, mostrando que a nossa insulina tinha a mesma estrutura secundária, por exemplo. Bom, aí essa insulina chegou no mercado, e isso aqui era um cartaz de divulgação da Biobras, tá certo? Isso em 1999, mais ou menos, alguma coisa por aí. Então, eu mostro aqui um fermentador, né? E a Biobras apresenta o maior desenvolvimento da engenharia genética brasileira, farmacêutica, né? Para aquela área. E foi um motivo de muito orgulho nosso. A gente começou. Aí tem uma coisa importante na legislação brasileira que vale até para hoje. E para incentivar vocês também, alunos e pesquisadores da universidade, a nossa legislação permite que os funcionários públicos, digamos, das instituições de ciência e tecnologia, tipo universidades, como é de vocês, Instituto de Pesquisa como o Fiocruz, a Embrapa, possam, caso o produto seja vendido, uma parte vem como royalties para a instituição, né? Foi para o BNB. E lá a orientação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação era que um terço ficasse para a equipe, um terço ficasse para o laboratório, para o departamento que desenvolveu aquela tecnologia para poder desenvolver outras tecnologias, né? E um terço ficasse para a universidade, para ela usar no que ela quisesse, por exemplo, da bolsa de iniciação científica, essas coisas. Então, a gente chegou a receber royalties, né? E esse projeto foi apoiado pela FINEP, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, via FINEP, com recursos de um programa que tinha na época, que chamava Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Está dizendo assim: chega ao mercado a insulina humana recombinante da Biobras, vitória da engenharia genética nacional. Então, foi motivo de muito orgulho, foi uma aprendizagem incrível, junto com a empresa, né? E aí, eu disse, isso aí, na realidade, foi uma ação conjunta, né? Porque é o que a gente chama de hélice tríplice, né? Governo, a empresa e a academia se ajudando para o desenvolvimento do país, né? Então, eu digo isso porque então tem essa teoria da hélice tríplice, né? Que envolve esses 3 setores, né? A empresa, curiosamente, essa empresa, ela situava na norte de Minas, né? Em Montes Claros. Aí, por que não está em São Paulo, no Rio? Está lá em Montes Claros. Porque era uma área de incentivo fiscal da SUDENE, né? A empresa que se instalasse lá recebia incentivo fiscal. E
isso era para desenvolver aquela região norte de Minas, que era uma região mais pobre, né? Então, por isso que a Sudene permitia, funcionava no norte de Minas, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é um órgão de inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, também ajudou o projeto, ajudou a financiar o projeto, certo? Então, aí tinha uma ação do governo, a empresa e nós lá da academia ajudando. E nós também tivemos apoio da FINEP na academia, né? Agora, essa interação é uma interação, especialmente essa aqui, que tem suas características próprias, algumas dificuldades, né? E a gente pode discutir isso lá na meia hora final, tá certo? Se vocês quiserem. É preciso ter muito boa assim, intenção e um conhecer a característica do outro para poder a colaboração, né, a parceria dar certo. Depois a gente pode comentar em mais detalhes. Então, é um típico ação em tripla hélice, né? Bom, então foi assim uns anos de... Parecia que a gente estava no céu, né? Conseguindo o nosso primeiro bioproduto. Mas aí aconteceu uma coisa que não invalida tudo que foi feito, mas não foi bom para o país, eu acho. Em 2002, a Novo Nordisk, que é uma produtora de insulina lá na Europa, né, da Dinamarca, comprou a Biobras, mas comprou de uma forma um pouco não convencional, assim, para não dizer outra palavra. Depois de 3 anos de dar dumping na Biobras, nas vendas para o governo brasileiro, o que é dumping para o pessoal mais novo que está iniciando a graduação? É você vender, fazer a venda, fazer sua cotação no Brasil, por exemplo, com preço bem mais baixo do que você vende nos outros países. Isso é assim, um tipo de competição, né, inadequada. No sentido, isso chama dumping, tá certo? E muitas vezes isso visa quebrar a outra empresa mais frágil. Tem muitos exemplos na história, até na história do Brasil, né? Então, o que aconteceu? Depois de 3 anos de dumping, o que a Biobras podia fazer? Ela tem um órgão internacional chamado Organização Mundial do Comércio. A Biobras recorreu, ganhou, né? A Novo tinha que ressarcir a Biobras. E aí estava nessa fase, a Novo veio conhecer a Biobras e propôs um preço que foi considerado até justo na época, né? E de forma que os donos e o acionista da Biobras saíram muito bem, né? E para acontecer isso, a Biobras ela criou uma empresa menor chamada Bion, Bio de biotecnologia, MM de Marcos Marisguia, que foi o fundador, vocês lembram? A Bion. A Bion ficou com a missão de continuar fazendo pesquisa, mas separado, né, da Biobras. A Biobras ficou a fábrica, ficou o mercado brasileiro e uma boa parte do sul-americano era de insulina da Biobras, né? E a Bion continuou fazendo pesquisa, mas não em insulina. Só mais recentemente que a Bion resolveu montar de novo uma fábrica de insulina em Minas Gerais. Tá? Mas, contando um pouco o lado bom também, é que os donos da Biobras utilizaram parte desse capital da venda para financiar outras empresas pequenas, usando como capital de risco, capital, né, para
fortalecer pequenas empresas para desenvolver a biotecnologia em Minas Gerais. Tem esse lado bom. Para nós, ficou uma experiência enorme, né? Agora, como nosso contrato não tinha previsto isso, a gente e tinha previsto royalties por 10 anos, a gente recebeu royalties por 2 anos e depois nossos royalties foram interrompidos, né? E então, nesse aspecto não foi bom. Mas como a gente tinha feito coisa inovadora, patente, e a patente ficou para a Bayer junto com a UNB, num outro momento, essa patente foi vendida para a Rússia e entrou mais um pouco de capital, que também foi dividido com a UNB. Então, o que foi ruim nisso? São 2 aspectos. Como a Novo parou de produzir a insulina aqui e passou a trazer o princípio ativo da Dinamarca para cá, nós ficamos sem produção nacional, né? Isso causa uma certa fragilidade para a gente. E um outro aspecto que não foi muito bom, e, aliás, eu acho que ele foi péssimo, foi essa venda, exatamente no momento que ainda a gente estava festejando, foi como se você jogasse um balde de algas fria no nosso doutorando, nas nossas pequenas empresas nacionais, no sentido de falar, então não vale a pena fazer coisa para desenvolver o nosso país, ou coisa assim. Ou seja, essas empresas entraram um pouco em knockdown por um certo tempo, né? Mas teve, então, coisas boas também que a gente tem que colocar. Nessa linha, por exemplo, sabendo da importância de desenvolver a biotecnologia industrial, a biotecnologia farmacêutica, empresas, eu conheço muito bem as atividades do Butantan, Fiocruz, a Cristal e a Olufarma, primeiro, em torno de 2005, mais ou menos, começaram a voltar a desenvolver produtos de biotecnologia moderna, via engenharia genética, né? E houve um grande incentivo logo depois, e várias empresas entraram também depois, que foi a política de biotecnologia brasileira, que foi em 2007, né? E aí sim, uma série de atividades para ajudar as empresas passaram a acontecer, e foi um bom momento até da ciência e tecnologia no Brasil, esse período de 2007, 2010, um pouquinho depois. Então, e aí aconteceu, observe, nós da Biobras, alguns ficaram, mas os outros pesquisadores saíram. Eu interrompi, né, a colaboração, mas eu sempre fui professor da UNB. O doutor Tima foi trabalhar no México, que era o nosso grande microbiologista industrial, né? E aconteceu uma coisa assim interessante, é que eu volto daqui a pouco. Isso aqui é a Cristália, tá? Em 2005, eu fui até falar sobre insulina. Estava começando a funcionar uma incubadora de empresa, que hoje vai muito bem, chamada Supera, né, em Ribeirão Preto, e era um dos seus primeiros congressos, né? Eu fui convidado para falar sobre o projeto de insulina, e recebi um telefonema dessa pessoa aqui, que é a professora Regina Civoleto, da farmacologia, né, da Universidade de São Paulo, né? E ela é até hoje presidente do Conselho Científico da CLAR. Então, foi 2005, né? 2 anos antes ainda da política brasileira que eu estava falando. Então, ela me telefonou e falou, olha, o dono da CSAR, um dos donos, é o doutor Ogari Pacheco, que está aqui, né? Ele está querendo conversar com você a respeito de biofármacos, essas coisas. E marcamos uma reunião em São Paulo, né? Aí tá, a Cristal é localizada em São Paulo, principalmente em Itapira, perto de Águas de Lindóia, né? E
E também hoje tem unidades em vários lugares do país, até no exterior, né? Bem, eu estava em Ribeirão, fui para lá. Então, chegando lá, encontrei os dois, o doutor Pacheco, ele, ele falou, olha, nós estamos querendo produzir, né, o insumo farmacêutico ativo de certos produtos farmacêuticos que são feitos por fermentação, engenharia genética. E a gente foi procurar quem seria a pessoa para ajudar a implantar isso, e apareceu o seu nome. Então, nós gostaríamos de lhe convidar para vir para a Cristália, né, para nos ajudar a montar o setor de biotecnologia farmacêutica. E eu aceitei, mas não pude me mudar, largar a Universidade Federal do Amazonas. Aí eu já era professor da Universidade Federal do Amazonas, né? E não podia largar, nós estávamos montando o programa multi-institucional de pós-graduação em biotecnologia lá, que hoje é um sucesso, junto com o programa também de biodiversidade e biotecnologia da Rede Bionorte, que a gente montou depois, né? Então não tinha como deixar, mas eu me comprometi uma vez por mês para São Paulo, para Itapira, e desenhar, ajudar a montar a equipe, né? Ou seja, desencadear o processo, né? E esses aqui são outras pessoas. Aí aqui eu já estava lá participando do conselho científico, são grandes pesquisadores do Brasil, né, e da Cristália também, que é o doutor Debon, que na época era o diretor de pesquisa e inovação, doutor Jorge, que é até hoje o diretor da área médica, e outros pesquisadores importantes do país, né? Então, hoje isso aqui é a Cristália, uma parte, só a parte que fica em Itapira, o principal campus, né? Aqui, uma das características que a Cristália já tinha antes era que ela produzia cerca de metade do seu insumo farmacêutico ativo, ou seja, a substância mesmo, era produzida por farmoquímica. E aí a gente construiu essa parte que é a biotecnologia, para produção por engenharia genética, fermentação, ou não por engenharia genética ou não, mas por fermentação microbiana, por exemplo. E essa aqui é uma fábrica que foi inaugurada no ano passado, até com a presença do presidente da República, que é a nova farmoquímica oncológica, né? Então, eu queria dizer o seguinte para vocês: o que eu estou dizendo, que eu vou dizer nessa palestra, eu devia ter dito isso no começo, são opiniões minhas, do Espartaco, que é professor, né, da Universidade Federal do Amazonas. Na verdade, eu sou professor titular aposentado, pesquisador do CNPq, mas só para dizer que as opiniões que eu der aqui são opiniões minhas, não dos parceiros industriais, tá certo? Bom, então quando a gente chegou para começar na Cristália, a Cristália ela já importava alguns produtos, por exemplo, produzidos por biotecnologia, né? Então nós pensamos, olha, vamos iniciar com produtos que a Cristália já comercializa, por quê? Porque a gente já tem, tá certo? Já tem um freguês, tá certo? A própria Cristália, né? Outra coisa que nós pensamos, muitos produtos, as patentes já haviam vencido, ou estavam para vencer. Quando é um produto, uma micromolécula, a gente chama de genérico, né? Vocês são mais acostumados. Quando é um produto produzido por fermentação, um ser vivo, que é um produto biológico, a gente chama biosimilar, quando patente vencida, tá certo? E nós começaríamos com os biosimilares e criaríamos a competência, então, para desenvolver tecnologias inovadoras, de produtos inovadores. Então, essa é a nossa estratégia, né? E olha só, quando nós chegamos naquele platô que vocês viram lá, que eu falei que tinha biotecnologia, ele era assim, tá certo? A gente teve no começo, além do Dr. Tim, a ajuda da professora Kumiko Mizuta, que era do UNB, e do Dr. Ney Pereira Júnior, que é da área de vocês, né, da engenharia bioquímica lá da UFRJ, né, para fazer o design.
do que seria a nossa primeira produção, a primeira planta produtiva. Isso aqui, então, vocês têm aqui o setor que nós montamos para administração, para facilidades, e aqui o setor de pesquisa, um laboratório de pesquisa que ficou aqui, tá certo? Isso aqui, para mim, da universidade, é um laboratório de pesquisa de engenharia genética e fermentação dos sonhos, que está tudo no devido lugar, com o melhor equipamento possível, tá certo? Que a gente desenhou depois de ter montado vários laboratórios, né? E então nós chegamos e fomos montando a equipe, montando a estrutura. Primeiro, obviamente, o laboratório de pesquisa e desenvolvimento, para ter fermentações até 10 litros, né? Então, aqui está a equipe começando a ser montada. Esse aqui nós contratamos, a Cristália contratou ele quando ele estava terminando o doutorado no Rio Grande do Sul, num grupo de purificação e caracterização de proteínas. É o Dr. Germán Wasserman, né? Aqui é o Lucídio, que já era da empresa e era da área de fermentação, Dr. Lucídio. E aqui o Dr. Ney Pereira Júnior, que é da molecular, né? Então, eles foram a base para criar as equipes. E não sei se vocês estão notando, eu e o time, já mais sênior, já mais no fim de carreira, nós escolhemos jovens com as nossas características, né? O Ney, que é um biólogo molecular, que faz muito bem engenharia genética, excelentemente. Hoje, na realidade, ele mudou um pouco, ele é o gerente de produção, né? O Germán fazia o papel do Luciano Vilela, lá da Biobras, ou seja, de purificação, caracterização de proteína. Hoje é o gerente de pesquisa. E o Lucídio fazia o papel que o Tima fazia, que é da parte de fermentação. E nesse tripé, a gente foi montando a equipe inicial. Isso aqui é a Andréa Listick, eu já volto a falar dela, ela que ajudou no processo do hormônio de crescimento, mas pelo FAM. Vou explicar isso. E isso aqui era em 2007. Então, a equipe estava crescendo, foi crescendo. Não era só isso, mas é a turma que a gente conseguiu juntar uma foto no Natal de 2011. Aí o Germán está aqui, ó, o grande time está aqui, de bom. Esse é o Marcos Alegria, que hoje é o diretor da biotecnologia. A Milene, que foi gerente por um bom tempo, administrativo do setor. Eu ainda tinha um pouquinho de cabelo preto. E vários. O Ney Pereira, o Ney, né? Não o Ney Pereira Júnior, que é o da FRJ, o Ney Leite, que é o nosso gerente de produção hoje. Então, naquela análise que a gente fez, tinham vários produtos. Uns eram mais complexos. Por exemplo, dois que a gente analisou seriamente. Um era a colagenase e o outro era o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, gente, é produzido, pode ser produzido na Escherichia coli mesmo. É até mais fácil do que a insulina, porque não tem que converter proinsulina em insulina. E a planta industrial, você pode fazer no nível 2, tá? Você trabalha no nível de segurança 1 até 10 litros de fermentação. A colagenase, que era um outro produto que veio na lista, que era importante produto da Cristália, já era produzido por clostridio histolítico, né? E não era recombinante. A colagenase é um complexo enzimático. Aí eu fiquei um pouco receoso, porque o clostridio histolítico causa gangrena. E é um organismo de nível de segurança 2. Então, você pode trabalhar em nível 2 até 10 litros de fermentação. Numa planta industrial, tem que ser de nível 3. Eu nunca tinha participado de uma planta nível 3. Então, a gente adiou essa colagenase e concentramos na produção do hormônio de crescimento, né? Então, primeira coisa, e eu sempre fiz questão disso, eu era professor da UFAM, e enquanto a gente estava construindo essa parte, para não perder tempo,
a gente fez um contrato com a Cristália para fazer o clone superprodutor do hormônio de crescimento. Isso aqui é Escherichia coli, produtora do hormônio de crescimento. Está aqui, ó, superprodução, uma análise por gel de poliaquilamida. A gente fez um contrato, né, de desenvolvimento e transferência de tecnologia com a Cristália e a UFAM, porque é muito importante isso ser feito institucionalmente, né? Porque fica tudo bem regularizado e a ICT, a universidade, também recebe seus devidos créditos, porque era um conhecimento que foi desenvolvido na universidade, é justo que seja institucional isso. Tá? Então, a gente fez também, esse contrato foi em 1900, esse contrato foi feito em 2007. Tá? Nós começamos em 2005, construir essa parte, né? Em 2019, o produto ficou pronto, porque depois disso tem que fazer o quê? Isso é feito num tubinho de ensaio, o GEM também foi feito por síntese química. Isso tem que passar por escalonamento para 10 litros, otimização, tá certo? E no nosso caso, como o Dr. Tima fermentava as Escherichia coli em altos níveis, para o hormônio de crescimento, bastava um fermentador de 200 litros, não precisavam de 1.500 litros. Né? Na verdade, 150 litros, porque ele conseguia fermentar praticamente 200 ODs por ml. Quando a gente cultiva uma coli, em frasco agitado, a gente cultiva 2, 3 OD. Com injeção de oxigênio, ele chegava a 200, então não precisava um reator muito grande. Né? Então, o produto foi desenvolvido, né? Passou por todas as etapas, né? Então, o escalonamento, a construção da planta industrial, a produção do lote piloto, teste pré-clínico, para adiantar, o teste pré-clínico do hormônio de crescimento foi feito numa empresa chamada Charles River, nos Estados Unidos. A teste clínico, fase 1, foi feito na Índia, por necessidade de velocidade. Mas o principal teste clínico, que é o fase 3, para um bissimilar, você não precisa do 2, você pode ir para o 3, tá? Para o teste clínico fase 3, foi feito no Brasil, né? Muito bem feito no Brasil. Né? Em 2019, saiu o registro na Anvisa, tá certo? E esse ano, o hormônio de crescimento, ele recebeu o nome agora. Eu achei que ficou muito legal, assim. Não sei, vocês estão vendo, deve estar vendo por aí. O hormônio chama CRISI, Cris de Cristália, Criside quer ser, tá certo? Somatotropina, hormônio de crescimento. Então, essa é a embalagem, tá certo? Eu vou mostrar mais alguma coisinha. Então, a equipe, quando a gente começou a montar. Isso aqui só mostrando o processo de purificação, é que a gente faz a produção, né, em corpúsculo de inclusão, dissocia a proteína, né, e passa numa coluna de Histeg, né, a histidina gruda no níquel, então você tem alto nível já de purificação, uma cromatografia só. Depois a gente tinha que cortar esse Histeg, porque a gente queria um monte de crescimento exatamente como o humano, né? Então a gente corta isso com enteroquinase, com uma protease enteroquinase que tem um sítio bem específico. Então, aqui já mostra a digestão com enteroquinase, tá certo? Mostrando a liberação do hormônio de crescimento já igual a ele tá certo? Né? Sem nem a metionina na ponta só, porque o aminoácido exatamente o que é no corpo humano, com altíssimo nível de purificação. Isso é uma eletroforese de gel de poliaquilamida, mas o hormônio passou por todas as análises físico-químicas, determinada sequência do gene, da proteína, mínimo, detalhes da própria estrutura tridimensional, né? E além de passar, depois de ter feito um lote piloto, passar por estudos pré-clínicos e clínicos, né?
Então, só para mostrar um pouquinho maiormente que vocês são dessa área, né? Nós temos aqui, aqui é para dissolver, aqui, né, para produzir o meio de cultura, para fermentar. Esse sistema é automatizado. Né? Aqui, para coletar as células, é uma centrífuga industrial. Né? Aqui não está dando para ver, mas tem atrás tem um equipamento de romper as células por pressurização e depressurização. Né? E aqui é uma parte relativa aos equipamentos de purificação. Essa foto é bem do começo, estava sendo instalado. Hoje vocês vão lá, as colunas estão todas em pleno funcionamento. Então, essa é de 2017, não é de 2019, foi que saiu o registro do GH. A gente tem uma foto parecida também. Só que na foto de 2019, aqui então tá, olha só como é que a equipe cresceu, tá certo? Não, nem tem todos ainda, né? Agora já é a divisão de biotecnologia do cristal. Então, esse foi quando foi a festa da colagenase, que foi quando. Lembra que eu não tinha começado? A gente começou depois e terminou antes. Vou falar um pouquinho desse projeto assim, para vocês. Mas eu fiz questão de deixar se você mostrar algumas pessoas aqui. Aqui está o doutor Pacheco, tá vendo? Que é o dono. Aqui tem essa figura aqui que vocês talvez conheçam, né? Então, vários pesquisadores. Bom, aqui é o nosso diretor atual, Marcos Alegria, Milena, várias pessoas. E o nosso grande time, ele já estava meio debilitado, doente, né? Então ele está numa cadeira de roda. Hoje, infelizmente, ele faleceu. Ele não chegou a ver o registro, infelizmente, o registro do hormônio do crescimento, do CRISI, mas ele foi uma pessoa importantíssima. Então, essa área, hoje é muito mais fácil, gente, muito mais fácil fazer uma construção genética por causa da evolução da síntese química, né? Do que acertar todos os processos fermentativos, purificação, né? Todos os controles de qualidade, essas coisas. Então, ele foi muito homenageado por todos nós, pela empresa. Bom, antes de passar para aquele slide, que é quase um dos últimos, então, no meio dessa parte de desenvolvimento do hormônio de crescimento, surgiram duas coisas. Surgiu a necessidade também de a gente não perder o bonde das proteínas feitas por célula animal. Né? Então, nós temos projetos de célula animal, projetos, inclusive, com monoclonais, que já chegaram em fase 1, inclusive, né? Terapêutico. E a colagenase era um produto bastante vendido pela Cristália, e o que estava acontecendo? O principal competidor da Cristália, a principal empresa, estava comprando as fabriquetas de colagenase do mundo todo. E aí, de repente, a Cristália ia ficar sem fornecimento de matéria-prima. Então, chegou uma hora que o dono, o doutor, falou: ó, tem que fazer colagenase. Aí a gente já tinha desenhado, já estava quase terminando a construção da parte do GH, né, e de monoclonais. E o pessoal, Marcos, o Germão, o Ney, com uma experiência tremenda já, não só da parte deles, né, técnicos científicos, mas também eles tiveram que, o Ney está aqui, eles tiveram que aprender a desenhar plantas industriais, porque eram eles, né, de biotech, eram eles que tinham que sentar, né, os nossos sêniores, sentar com os fabricantes, né, as empresas que fabricam equipamento, fabricam prédios, para dar as especificações. Então, eles aprenderam muito. Então, eles não só sabem da área deles hoje, como eles sabem construir plantas industriais de biotech, seja lá de micróbios, por DNA recombinante, ou micróbio mais patogênico de nível 3, e também de monoclonais. Né? Então, é uma grande escola também, tem sido
a construção, né, e o funcionamento da divisão de biotecnologia do Cristália. E a Cristália sempre aplicou os recursos conforme a gente tinha acordado, acertado com o doutor Pacheco lá em 2005. Nunca faltou. E graças a Deus estamos tendo sucesso, né? Bom, então, por causa do tema de vocês, da palestra, da interdisciplinaridade, eu resolvi ontem de noite, fazer essa colmeiazinha aqui, para mostrar que é bastante multidisciplinar e também interdisciplinar. E essa colmeia provavelmente tem outros compartimentos aqui ainda. Então, essa multi-interdisciplinaridade. Então, dizendo lá, por exemplo, você tem que ter grupo com competência em construções genéticas, né? Mesmo que hoje você tem que aprender, pelo menos tem que fazer o design genético, porque as empresas de síntese química já podem te fornecer o gene pronto. Quando, lá na insulina, para vocês terem uma ideia, eu passei 1 ano sintetizando pedaços e clonando o gene de insulina, que era pequenininho. Ele tem 300 pares de base, né, em 88. Até hoje eu tenho calo aqui de Abi, Fechar e Pendorf da minha mão, no meu dedo. Quando foi o hormônio de crescimento, que foi também por síntese química, né, a gente já fez o desenho e encomendou, né, por uma empresa, que era a GeneScript, nos Estados Unidos, e 1 mês depois a gente recebeu o gene pronto, né? Se a gente tivesse nos Estados Unidos, a gente provavelmente teria isso em 5, 10 dias, né? Hoje eles já colocam no vetor de expressão que você quiser também, né? Então, essa parte facilitou muito. Mas é muito importante saber fazer o gene design aqui, né? Okay? Essa parte, então, olha, essa parte que eu coordenava, aqui o doutor Time, a parte de fermentação, que tem muito a ver essa parte, com a formação que vocês têm aí em Lorena, né? Da engenharia bioquímica e correlatos, né? Extremamente importante, que envolve escalonamento, tem que ter um conhecimento profundo disso. Mesma coisa aqui. E olha só, imagina, hoje, para purificar facilmente, a gente começa a fazer uma proteína diferente lá, para facilitar a purificação. Lembra quando eu falei, ó, a gente tem o nosso hormônio de crescimento tem um pedacinho, tá certo? Que é uma cauda, um pedaço que tem 6 histidinas na ponta, amino terminal. Né? Por quê? Porque você passa numa coluna de níquel, prende essas 6 histidinas e você lava todas as outras proteínas do homogeneizado da cólera. Fica quase uma purificação. Então, olha, isso está intimamente relacionado com isso. Então, as características da célula que você vai transformar, introduzir o DNA, são muito importantes para o processo de fermentação. Você entender a fermentação, o que acontece em todas as etapas, é muito importante. Por exemplo, se você quiser fazer uma proteína solúvel, você pode conseguir isso alterando o processo fermentativo, ou diminuindo a temperatura de crescimento da Escherichia coli, por exemplo, ou induzindo a expressão já numa fase, lá na fase estacionária de crescimento, onde já tem muito mais chaperoninas, induzida pelo estresse, né? Então, olha só, isso aqui está tudo, botei em verde, assim, porque está interconectado, tá certo? Eu botei engenharias aqui, todas as engenharias, porque tem a engenharia civil para fazer a construção da planta, né? O pessoal da engenharia mecânica constrói os fermentadores, elétrica. Então, estão vendo a multidisciplinaridade? Quando você tem a molécula pura, faz o lote piloto, você tem que fazer os testes pré-clínicos e clínicos. Aí entra biólogos, biomédicos e os testes clínicos dos médicos, né? Então, olha só
multidisciplinaridade. Controle de qualidade tem desde a matéria-prima que você vai usar aqui, tá certo? Matéria-prima, controle de qualidade, né? Acompanha praticamente todas as etapas industriais. Então, é pessoal especializado. Você tem que ter, por exemplo, a Cristália tem um grupo especializado de propriedade intelectual, tá certo? Para saber se o que a gente está fazendo não fere nenhuma patente, ou dependendo do projeto, se é patenteável ou não é patenteável. E o setor regulatório, né, que vai, esse setor, por exemplo, regulatório, que entende todas as normas da Anvisa, né, para poder encaminhar adequadamente, tá certo? E o setor jurídico, né, para os embates jurídicos, para orientar os contratos, essas coisas todas. E depois disso, com o produto pronto, você tem que ter um marketing, tem venda, tem logística. Então, olha só, colocando isso, porque está bem assim no tema da semana de vocês, tá certo? E, bom, eu vou passar o próximo slide. Observem bem. A gente tem um processo que a gente desenvolveu há 20 e tantos anos atrás, que depois foi interrompido por uma compra, seguido de dumping, né? Agora nós temos uma empresa possante que investe uma boa parte dos seus dividendos, seus lucros em uma das que mais investe no Brasil. Eu quero pedir licença um minutinho, só para avisar que falta 5 minutos para 1 hora de palestra, tá? Perfeito, querido. Eu estou precisando só de 2 minutos, então eu estou quase com uma precisão suíça, tá bom? Então, a minha pergunta, então, observe bem. Por que eu coloco aí agora? Desde a época da insulina, quando foi interrompida a produção local brasileira de insulina, eu alerto as pessoas do governo e outros setores da importância da gente ter a produção dos medicamentos, pelo menos dos medicamentos básicos no país, né? Então, vocês viram, por exemplo, que nós estamos passando nessa pandemia, tá certo? Muitos medicamentos que são importados. Por acaso, a Cristália é produtora de anestésico, ela cresceu, nasceu produzindo anestésico. Então, a Cristália está fazendo todo o esforço possível, quase impossível, praticamente, para produzir o máximo de anestésico possível para fornecimento no Brasil, né? Então, está trabalhando em todos os turnos possíveis, né? Mas observe bem, essa pandemia mostrou a fragilidade, não foi só do Brasil. Eu estava lendo, por exemplo, aquele pessoal da inteligência artificial do Vale do Silício, que desenvolveu grande parte das tecnologias de informação até hoje, eles são capazes de produzir uma máscara. Não eram capazes de produzir uma máscara em tempo hábil. Por quê? As empresas dos Estados Unidos foram lá, se transferiram para a China para usar a mão de obra barata. A própria 3M, que produz máscara, foi para lá, né? Por exemplo, hidroxicloroquina. Se ela fosse usada muito em larga escala, provavelmente não teriam como fornecer, porque quem produz hidroxicloroquina, quem embala hidroxicloroquina, quem produz é a Índia. Então, ficou assim, parece para mim muito claro que colocar os núcleos, centros de produção em 2 lugares não é uma coisa estratégica para o mundo. Imagina assim, uma situação, isso é uma pandemia, esse vírus não é tão letal, gente. No Brasil, se você imaginar, olha, tem 100 mil mortes, né? Numa população reduzindo, assim, só para aproximar, de 200 milhões de habitantes, 100 mil mortes, tá certo? É 0,05%.
5.000, né? Então, depois vocês fazem o cálculo, mas é uma fração muito pequena que morre, né, desse vírus. E deu esse problema todo. Imagina um conflito armado, sem querer mesmo, no hemisfério norte, o que ia acontecer com a gente aqui? Né? Bom, então, eu não quero terminar com essa coisa. Eu queria dizer para vocês, para terminar não, para terminar a apresentação, para a gente poder conversar, é que, apesar das dificuldades, tem sido assim, uma satisfação muito grande a gente poder estar na universidade fazendo ciência e também tecnologia, né, ajudando, digamos, o desenvolvimento do país. Então, por a gente saber fazer essa parte de proteína, a gente pôde rapidamente, já depois da pandemia, na Universidade Federal do Amazonas, junto com o grupo lá do professor Pritesh, que é da imunologia, a gente desenvolveu a produção da proteína N, né? E a gente produziu, fez o design do gene, o grupo, clonou, expressou, purificou. O Pritesh desenvolveu um teste imunodiagnóstico tipo ELISA, e a comunidade universitária nossa está sendo dosada agora. Isso a gente fez durante a pandemia. Por quê? Porque a gente tem essa experiência, né? Então, com essa experiência, a gente pode contribuir. Então, tem sido um prazer muito grande a gente ter participado dessa parte relativa ao desenvolvimento do país, né? Então, eu vou encerrar agora para a gente poder ouvir vocês algumas perguntas, ok? Pois não. Licença, professor, está me vendo? Agora eu podia sair dessa. Como é que eu faço, hein? É só você Aí. mostrar pro. Isso. Isso aí. Vocês estão me vendo? Eu estou te vendo, Larissa, agora. Já tirei o PowerPoint. Se você quiser clicar aqui em parar a apresentação, aí vai aparecer. Pronto. Bom, vou começar aqui algumas perguntas. A primeira é da Simone Marques Aguiar. Professor, como funciona essa relação entre governo, empresa e academia? Olha, vou dar um exemplo agora. Vou dar um exemplo. Tem um edital na praça do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é sobre terapias avançadas. Vou dar um exemplo que é da nossa área, de biologia molecular, biologia sintética, né? Que são ou terapias celulares, tá certo? Ou terapia genética mesmo, de você consertar um gene. Isso é, sem dúvida, importantíssimo para o futuro. Então, o governo, né, lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, tem ciência disso. Então, o que ele faz? Para estimular essa área, ele lançou um edital para apoiar projetos. Tá certo? E está investindo recursos em pesquisa e desenvolvimento nessa área. Né? Normalmente, um grupo da universidade que vai aplicar um projeto desse tipo, o projeto já sai com muito mais força se já tiver uma empresa associada, tá certo? Por quê? Com a empresa tem uma série de competências, lembra aquelas células que eu mostrei? A universidade conhece aquilo meio separado, mas o ciclo todo do desenvolvimento, a cadeia toda do desenvolvimento, especialmente a parte de construção industrial, controle de qualidade, a propriedade intelectual, tá certo? Transferência de tecnologia, a empresa normalmente é muito melhor, porque nós na universidade somos, mais ou menos, cada um de nós somos de uma área. Eu sou, por exemplo, da engenharia genética, o pessoal aí tem pesquisadores da fermentação,
e outros lá que atuam na área de terapia genética, mais do uso, né, da tecnologia. Então, olha, aí vocês estão vendo o papel do governo de identificar e de alavancar a área, isso está muito claro, né? E aí, isso vai selecionar, provavelmente, os melhores que estão pretendendo fazer terapias genéticas, projetos, né? E, ao mesmo tempo, em algum momento, que pode ser agora, na aplicação desse tal ou depois, as empresas vão poder se beneficiar disso também, do conhecimento desenvolvido na academia, ok? Vamos para a próxima pergunta, ainda da Simone. Como é a produção de biosimilares? Então, o biosimilar, olha só, gente, apesar do hormônio de crescimento, por que ele é um biosimilar? Porque o hormônio de crescimento e a insulina foram os dois primeiros produtos de engenharia genética e fermentação. Eles foram feitos lá em 82, o hormônio de crescimento, se eu não me engano, pela Roche, e a insulina pela Eli Lilly, né? E o Brasil, a nossa tecnologia começou a ser desenvolvida em 88, terminou lá em 98, tá? Então, no caso do hormônio de crescimento, então, ele já existia a patente do hormônio de crescimento de 82, uma patente só vale por 20 anos, normalmente. Então, 82 mais 20 anos, 2002. Então, em 2002, a patente da Roche, do hormônio de crescimento, venceu. Então, depois dessa fase, que é a fase onde a empresa tem, digamos, exclusividade, né, de venda, exatamente para ela se remunerar e ter lucro, o processo pode ser copiado. O que acontece normalmente é que a gente não copia, a gente melhora ainda, porque a gente está fazendo isso 20 anos depois, né? Se você olhar, pensar no projeto da insulina, a gente conseguiu, porque o nosso processo era inovador, a gente conseguiu patente nos Estados Unidos, inclusive. A gente aplicou em 98 nos Estados Unidos, e em 2000 a nossa patente foi concedida nos Estados Unidos, ok? Então, a diferença é essa, mas olha, a tecnologia não é simples. Mesmo sendo um biosimilar, hormônio de crescimento, a gente gastou 10 anos. Tá? Porque você tem que fazer o clone, você tem que analisar o nível de bancada, você tem que fazer o escalonamento, você tem que fazer o lote piloto, você tem que montar a planta industrial, você tem que fazer os testes pré-clínico, clínico, e fazer o registro. Não é uma coisa tão trivial. É mais fácil fazer um genérico de uma substância simples, né? Porque as exigências são muito menores, tá? Próxima pergunta é do Jefete Ismael, e ele pergunta: quais os avanços que você espera no âmbito do desenvolvimento de biofármacos? Existem algumas barreiras... Opa! Saiu aqui a pergunta. Existe alguma barreira que seja difícil de passar, que essa área da indústria esteja tentando ultrapassar? Se precisar, eu repito também. Repete, Larissa, por favor. Quais os avanços que você espera no âmbito de desenvolvimento de biofármacos? Existe alguma barreira que seja difícil de passar, que essa área da indústria hoje esteja tentando ultrapassar? Olha, eu diria para vocês, tem certas... vou dar um exemplo. Para as doenças que ocorrem no cérebro, neurodegenerativas, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande, que a maioria das substâncias, elas não passam pelo que a gente chama barreira hematoencefálica. Eles não conseguem entrar no cérebro.
Então, são raras substâncias, raros procedimentos que conseguem colocar uma substância lá dentro do cérebro. Então, vencer essa barreira é algo bastante importante em termos técnicos, tá certo? Por exemplo, nessa área de terapia genética, então, o que a gente espera do futuro de biofármacos? Que você tenha realmente medicamentos que possam retardar, por exemplo, Alzheimer, o Parkinson, né? Mas não só, eventualmente, retardar, mas curar. Eventualmente, pode ter atividades relativas à terapia genética, realmente, alterações da expressão gênica do cérebro de certas proteínas, né, no sistema nervoso, que venha, digamos, curar a pessoa do Alzheimer, ou pelo menos estacionar definitivamente. Né? Se você fizer um tratamento numa fase bem preliminar, a pessoa não desenvolver a doença. Né? Então, existe uma série de doenças degenerativas que vão ser curadas, certamente, por engenharia genética. Ou que se chama hoje, o lado mais moderno da engenharia genética, né? Que mistura engenharia genética, bioinformática, engenharia metabólica, né? Inteligência artificial, que é o que se chama de biologia sintética, que eu até vi que vocês têm um grupo aí. Então, essas doenças, no meu ponto de vista, elas vão ser curadas um dia ou outro pela biologia sintética, tá certo? Agora, se a gente pensa no Brasil, essas terapias genéticas, elas estão muito bem ainda na academia, mas elas não passaram ainda fortemente para o setor industrial. Então, vai ser uma coisa muito boa a aproximação das empresas, tá certo? Interessadas dos desenvolvimentos de terapia genética nas nossas universidades. Então, isso é uma coisa muito importante. Bom, vamos para a terceira pergunta. O Fábio Nigro perguntou: professor, no início o senhor comentava sobre o plasmídio da expressão da insulina, e no caso comentou que alguns genes foram produzidos via síntese química e não biológica. Como funcionou essa síntese e por que ela era mais viável em alguns casos? Tá. No caso da insulina é bem interessante. Essa pergunta eu posso responder com insulina bem, bem legal. Porque, olha, para a gente fazer por engenharia genética insulina, o que a gente e fazer em Escherichia coli, né? A gente teria que pegar o RNA mensageiro da insulina, fazer uma cópia de DNA dele, chama transição reversa, duplicar e usar essa mensagem, tá? Não dava para pegar um pouco de sangue da gente, extrair o DNA humano e pegar o gene lá dentro. Não dava para pegar o gene. Porque o gene não iria se expressar na bactéria, porque o gene tem intros lá dentro. Tá? Então, a gente tinha que pegar o cDNA, porque o cDNA ele é feito a partir do mensageiro maduro, os intros já foram processados tá? E, então, como é que eu ia pegar? E ainda o pâncreas humano tem um problema sério. Como é que eu vou exalar um RNA mensageiro de pâncreas? Eu não posso pegar uma pessoa, tá certo? E tirar um pedaço do pâncreas, é um órgão muito delicado. Né? Então, outra coisa, se eu pegasse o pâncreas de uma pessoa que tivesse morrido, na época não tinha esses doadores, que hoje tem. Isso foi lá em 88, não tinha essas normas de doação de órgãos. Então, eu já ia pegar de uma pessoa que morreu um certo tempo, e era um horror, porque eu não sei se vocês lembram da bioquímica, o órgão que produz DNase e RNase para digestão, quando a gente come um churrasco, assim, você come DNA, RNA, proteína e tal, né? O pâncreas produz tripsina para proteína, para continuar degradando a proteína. A DNase
e a RNase para degradar o DNA, né? E degradar o RNA em nucleotídeos, bases, essas coisas, esse material é produzido pelo pâncreas. Então, um pâncreas já de uma pessoa morta, alguns meia hora, o mensageiro já foi embora. Então, não tinha o que fazer. Então, na época, o doutor Maris Guia podia fazer o seguinte, às vezes aparecia alguns tumores malignos, chamado insulinoma em pâncreas, que o indivíduo começa a produzir muita insulina. E o pessoal desconfia, vai ver, é um câncer. E o doutor Marcos Maris Guia trouxe congelados no nitrogênio líquido, 2 insulinomas para nós, lá na UNB, na época era professor da UNB. Só que o insulinoma, cada um era do tamanho da cabeça de um alfinete. 88, para mim extrair o RNA dali, purificar o RNA mensageiro, naquela época era praticamente impossível. Por quê? Não tinha PCR. Olha só, se tivesse PCR, a conversa era outra. O PCR foi descoberto em 86, mas ele só se popularizou mesmo em torno de 90. Então, eu não tenho como, uma cabeça de alfinete, extrair, purificar RNA mensageiro e depois isolar o mensageiro de insulina, ou cDNA correspondente ao mensageiro. Se fosse hoje, ele aparecesse com esse insulinoma, eu extrairia o RNA dali, nem total, botaria 2 iniciadores e amplificava e já expressava. Mas na época não tinha. Então, e também não tinha muitos genes sintetizados. Estava começando a popularizar a síntese química de pequenos óligos. Então, a gente teve que fazer pequenos pedaços, montar, ligar, depois mostrar que está tudo certinho. Mas hoje, isso já evoluiu muito. Você faz pedaços maiores de oligonucleotídeos que podem depois ser emendados, né? A própria procedimento da síntese química de DNA está evoluindo. E parece que agora vai ter uma síntese biológica, enzimática, de um DNA com a sequência totalmente nova. Vai ser possível. Mas antes só seria possível aqui. Essa ainda não está no comércio. Mas a síntese química é um procedimento que foi desenvolvido pelo Sanger, né? Que permite a gente fazer genes sintéticos de vários tamanhos. O grupo do Kreitventer, né, que atuou no sequenciamento do genoma humano, junto com o Gibson, que era um estudante dele, fizeram todo o genoma de uma pequena bactéria, né? E depois mostraram que esse genoma estava funcionando, né? Colocaram dentro do arcabouço, eliminaram o genoma da bactéria original e colocaram o genoma sintético e funcionou. Então, essa é a origem do que se chama também biologia sintética, né? Você pode construir genomas, você pode transferir vias metabólicas inteiras de uma planta para uma levedura, por exemplo, como foi feito com ácido artemisínico, né? Então, no nosso caso, eu não tinha alternativa, eu tinha que fazer por síntese química. Na época, eu gastei um ano de trabalho escravo fazendo. Hoje é bem mais simples. Okay? A próxima. O professor Arnaldo Márcio Ramalho Prata perguntou: a quantidade de hormônio de crescimento produzido por fermentação hoje é suficiente para atender o mercado? Sim, sim. O que a Cristália produz é o suficiente para atender o mercado nacional, mas não sobra muito, tá? Quando a gente fez o desenho da planta, a gente esperava que 1/3 de funcionamento da planta industrial fosse suficiente. Mas aí o mercado aumentou, tá certo? E basicamente dá
dá com uma certa folga, tá? Eu não sei exatamente os números, mas pelo que eu tenho ouvido da empresa, dá uma certa folga, mas aquela nossa ideia de usar a planta para fazer 3 proteínas diferentes em campanha, que era a ideia inicial lá do Dr. Tima, minha, não dá. A gente vai ter, a empresa, se quiser fazer isso, vai ter que construir uma planta de maior porte. Agora nós vamos para a pergunta da Yasmin Cristine. Qual a perspectiva da indústria de biofármacos frente ao Covid-19? Existe alguma técnica de engenharia genética sendo desenvolvida para produzir algum fármaco mais específico para as complicações do Covid? Sim, sim, por exemplo. Quer dizer, foi esse avanço da biologia sintética que fez com que, digamos, vários grupos do mundo reagissem tão rápido ao ponto de, alguns meses, já ter uma proposta de vacina já sendo testada em fase 1, fase 2 clínico, mas em situação emergencial, mas é por causa desse desenvolvimento da engenharia genética, da biologia sintética, da fermentação que está aí no meio, né? Eu, por exemplo, eu estava analisando recentemente a produção de anticorpos monoclonais para tratamento do Covid. Então, pessoal, tem 10 empresas no mundo que isolaram, desenvolveram anticorpos capazes de ligar naquela proteína spike do Covid-19, que é a proteína que reconhece o receptor ACE2 para entrar. Então, se o anticorpo liga nessa posição, o vírus não consegue entrar. Então, o anticorpo pode ser usado como medicamento, tá certo? Então, existe 10 empresas no mundo, tá certo, que estão desenvolvendo esse tipo de medicamento. Mas não é só isso. Não, então, esse é o tipo de medicamento feito por engenharia genética e fermentação, né, de anticorpos. Até uma dessas empresas está oferecendo uma parceria para a Cristália, que a Cristália está estudando com a perspectiva de fazer o teste clínico aqui, né? Mas isso ainda está em fase muito preliminar de estudo, tá? Agora, existem biofármacos de outros tipos que estão sendo analisados. A primeira coisa que foi feita é que, digamos que a comunidade, no caso aí, acadêmica, industrial, logo nos primeiros dias da pandemia, o pessoal falou, poxa, será que as substâncias que já existem aí, vocês estão me ouvindo? Sim, eu acho que teve... Será que os medicamentos aí, os antivirais e outros medicamentos, eles não serviriam para matar o Covid? Chama reposicionamento de droga, né? Então, o pessoal testou em sistemas celulares, né, células que o vírus infecta, colocando esses medicamentos, tá certo? Para ver se inibe a infecção do vírus em cultura de células. E não significa que, se ele inibe em cultura de célula, ele vai funcionar no ser vivo, né? Mas várias substâncias foram identificadas dessa maneira. Muitas outras foram identificadas ainda numa fase, estão sendo identificadas por métodos de informática, de bioinformática. Se você, então, tem a estrutura, por exemplo, da proteína spike, por exemplo, você pode ver que substância que se liga ali que vai impedir a proteína spike de reconhecer o receptor. Ou certas enzimas do ciclo do vírus, por exemplo, certas proteases ou replicases, né, polimerases, você analisar das substâncias que se conhece, né, quais que potencialmente são capazes de inibir essas enzimas. Isso é feito, numa primeira instância, apenas por análise computacional, chamada de docking, né?
Mas depois, se der um DOCT e mostrar que tem uma interação forte, então a pessoa pode ir lá pegar a substância e fazer o teste, né, no modelo de célula, depois no modelo animal. Então, tem muitos medicamentos sendo desenvolvidos, tá certo? Com várias mais variadas estratégias. Então, eu assim, sou muito otimista, tá certo? Que até o fim do ano a gente vai ter um medicamento, se for um medicamento de reposição, desses que já estão no mercado, vai ser mais rápido de ele poder ser usado, né? Se for um novo, ele vai ter que passar por esses testes pré-clínicos, clínicos, senão, de repente, você dá um medicamento, mata o vírus e causa um outro dano irreversível na pessoa, né? Aí as agências regulatórias são muito cuidadosas, né? E nós temos, assim, o pessoal da USP lá, tanto da USP lá na USP, na Unicamp, no LNBio, várias pessoas estão fazendo esses estudos, tanto de testes em celulares, tá certo? E também dessas drogas que já existem, testes celulares, também fazendo esses trabalhos de bioinformática, analisando a estrutura da proteína, das enzimas, com a interação com as moléculas que estão disponíveis, né? Tá? Inclusive, o Lúcio, da USP, fez algum trabalho de reposicionamento de droga, inclusive com alguns medicamentos da própria Cristália. Né? Bom, a próxima pergunta é do Lucas Mendes do Nascimento. Ele perguntou: o senhor já trabalhou ou pensa em trabalhar com genética vegetal? A gente... Não, eu nunca... Eu deixei isso para os nossos colegas lá do Senagem, da Embrapa, dessas grandes faculdades e universidades que a gente tem da área agrícola, né? Eu preferi ficar mais para esse lado de micro-organismo. Eu pretendo entrar na área de célula animal e terapia genética. Isso eu vou entrar, né? Mas a parte vegetal, não. A não ser na Universidade do Amazonas, quando eu cheguei lá há 20 e poucos anos atrás, eu era professor da UNB, né? Eu tive que me diversificar um pouco, então, para ensinar o uso de marcadores moleculares, tá? Para análise de diversidade genética, de biogeografia, de taxonomia. Então, digamos, a gente fez o que pôde para disseminar essas técnicas pela Amazônia, as genômicas também, né? Então, eu tenho alguns trabalhos no meu currículo de algumas pessoas, no caso, principalmente a Doriane Picanso e o pesquisador do INPA, Charles Clement, voltados para análise genética de populações de pupunha, por exemplo, que é uma palmeira da Amazônia que serve de palmito e também de alimento no fruto, e também a madeira é utilizada também para fazer cerca, essas coisas. A pupunha é quase como uma vaca, se aproveita tudo, né? Então, a gente precisava analisar, inclusive, para descobrir a origem, né, dessa pupunha que foi domesticada pelos índios, né? Então, existem dois tipos de pupunhas interessantes. Primeiro, a pupunha que apresenta o fruto maior, que é uma fonte de amido, né, importantíssima para a população nativa. E uma pupunha sem espinho, que é utilizada para produzir palmito. Então, e o Dr. Charles Clement tem um banco de germoplasma no INPA, né, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, nós formamos um time onde que a gente, principalmente a Doriane, que fez o mestrado e doutorado nisso, né, hoje ela é professora da UFAM, de fazer análise desse banco de germoplasma, da origem, um trabalho belíssimo, né? Mas eu, assim, não... Eu ajudo na parte molecular. Eu quero me manter em micro-organismo, bactéria, levedura, eventualmente fungo, e partir para a célula animal, mas para terapia genética.
Professor, deu a meia horinha de pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, e aí fica ao seu critério, se faz as outras, se manda por e-mail. A que eu vou fazer agora é do Vinícius Mesa Gonçalves, e ele fez duas perguntas. Professor, com essa experiência ao longo de todos esses anos, qual é o maior entrave para o desenvolvimento de fármacos ou biofármacos nacionais? E a outra pergunta dele, que também é relacionada a essa, eu tomo a azatioprina produzida pela Cristália, porém, nas farmácias ela é encontrada somente por outra fabricante não nacional por um preço relativamente alto. Por que isso ocorre? Qual a dificuldade de colocar um fármaco produzido aqui mesmo no mercado? Espera aí, deixa eu responder a primeira, depois você repete a segunda, tá? Com certeza. Olha, eu acho o seguinte, olha, para vocês terem uma ideia, eu acho que para a produção de uma indústria farmacêutica possante na área bio, era importante a gente ter muitos grupos fortes, tá certo? Nas universidades que quisessem trabalhar nessa área, né? E que fizesse... Um dos grandes problemas, eu acho, pelo que eu aprendi esse tempo todo, se você olhar os novos medicamentos, né, aqueles bem de ponta, por exemplo, isso você via com os monoclonais no primeiro, agora as terapias genéticas, os medicamentos bem diferenciados, eles são, primeiro você tem que ter um conhecimento de fronteira sobre aquele assunto. E para você ter esse conhecimento de fronteira naquele assunto, você tem que ter um grupo de pesquisa de primeira linha. Então, se você olhar, grande parte das patentes que vão originar os biofármacos dos próximos anos, eles têm lá atrás universidades tipo Harvard, Oxford, Berkeley, ou seja, as principais universidades do mundo, onde que tem grupos de pesquisa com bastante competência, mas não é só isso. A gente tem muita gente competente aqui. Mas, olha, lá, quando eles querem um reagente, uma enzima, eles pedem no outro dia, está na bancada deles aqui. Eu, professor da UFAM, peço uma enzima que tem que ser importada, eu recebo 45 dias, 60 dias depois. Então, olha, o ambiente de pesquisa, principalmente, não estou falando de capacidade de pesquisador, o brasileiro é até muito criativo. Então, o ambiente da pesquisa, né, favorece muito mais o pessoal lá, tá certo? A disponibilidade de reagentes, de equipamento. Outra coisa também que eu acho é que, às vezes, eu falo isso por mim no meu começo da carreira, não mais agora. A gente, muitas vezes, o grupo brasileiro quer fazer as coisas sozinho, não interage com outros grupos brasileiros, né? Então, eu vi um exemplo, por exemplo, se você vai fazer um novo fármaco por biologia sintética, você vai expressar em levedura, mas já tem uma levedura que já está pré-preparada para aquilo em outra empresa, você não vai passar anos construindo o que já foi construído. Você se associa com a outra empresa. Você ganha anos e anos, tá certo? E não é muito hábito, nós não temos muito hábito disso no país. Eu acho que tem que melhorar isso. Embora eu sempre tenha procurado catalisar, em certos momentos eu coordenei a rede Bionorte, né, que é uma rede de pesquisa em biodiversidade e biotecnologia na Amazônia, procurando colocar os grupos juntos, né? Então, e eventualmente esses grupos vão ter que ter uma parceria fora também, procurar o conhecimento fora e estabelecer parceria, né? Então, acho que isso é um principal problema. A gente, às vezes, não consegue fazer a pesquisa lá de ponta e, portanto, nós não vamos ser detetores das principais patentes.
Isso é uma coisa. Agora, tem uma série de outros empecilhozinhos, tá certo? Eu fiz uma lista até que eu enviei para o pessoal do governo, mas, por exemplo, lembra que eu falei aquela patente de insulina? A insulina? A patente, quando a gente terminou o processo, a gente aplicou a patente 98 nos Estados Unidos e no Brasil. Lembra que nos Estados Unidos a patente foi concedida no ano 2000, primeira patente minha dessa área? Eu pergunto para o Larissa, você tem ideia de quando é que o Brasil concedeu a patente nossa? O senhor pode repetir? Olha, eu estava falando, aquele procedimento de insulina que a gente desenvolveu, o NB Biobras, quando nós terminamos o processo, nós pedimos patente. Estou vendo que o Gustavo respondeu. Nós pedimos a patente em 1998, nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a patente foi concedida 2 anos depois, em 2000. Sabe quando é que foi no Brasil? Não, eu não sei. 2010. 2010. Ó, o Gustavo chegou perto. 2010. Teve uma outra que foi depois, mas ele não errou, não. Mas olha só, gente, se a gente quer jogar dentro desse sistema de patentes, então pode ter um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual tão moroso. É claro que eles estão se informatizando, eles se esforçam, mas a gente tem que ser, no mínimo, tem que ser parecido com os outros países. Senão, os nossos procedimentos ficam, quer dizer, fica difícil de desenvolver a indústria nacional. Isso, eu vi agora também o pessoal da UFAM, junto com a Samsung, desenvolveu uma nova tecnologia em parceria, demorou 12 anos para o INPI aceitar. Isso é um desestímulo, isso é uma barreira ao desenvolvimento. Existem outras, mas eu acho que já está bom por enquanto. Qual que era a outra pergunta? Vou dar continuidade aqui à pergunta do Vinícius. Eu tomo azatioprina, que ela é produzida pela Cristália. Porém, nas farmácias ela é encontrada somente por outro fabricante, não nacional, por um preço relativamente alto. Por que isso ocorre? Qual é a dificuldade de colocar um fármaco produzido aqui no mercado? Então, eu acredito que até pela resposta que você acabou dando agora há pouco, já pega um pouco. Eu gostaria de responder isso, mas eu não sou dessa área e isso aí a gente teria que perguntar para a empresa mesmo, né? E nem faz parte da minha parceria com a Cristália, tá? A única coisa que eu posso dizer é que a Cristália, ela vem, vocês não veem muito ela no mercado de varejo, nas farmácias, porque grande parte das vendas da Cristália é diretamente para os hospitais, desde a origem dela. Tem uma origem muito bonita, né? Que o doutor Pacheco, que criou a Cristália, eles eram lá em Itapira, tinha uma clínica psiquiátrica. E era muito difícil de se importar medicamento psiquiátricos. Imagina isso 45 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, né? Então, o doutor Pacheco resolveu importar o princípio ativo, né? Importar os princípios ativos, e lá na clínica mesmo montar uma pequena fábrica, que era bem mais fácil de fazer naquela época, embalar produto farmacêutico. As exigências eram muito menores que as atuais. Aí eles começaram, a clínica que Cristália começou a usar, começou a sobrar, começou a vender para outras clínicas psiquiátricas. Aí começou a sobrar medicamento, o pessoal foi produzindo mais, começou a vender para os hospitais, né? O primeiro medicamento foi o haloperidol, tá certo? Que é um neuroativo, né? E a Cristália nasceu assim, então ela vende mais para a parte farmacêutica, certo?
Professor, eu vou encerrar aqui a palestra. Tiveram muitos elogios. O professor Arnaldo, ele acabou de também fazer mais um comentário. Falou: excelente palestras e discussões, uma verdadeira aula para engenharia bioquímica. Muito obrigada, professor. E o Vinícius também agradeceu pelas respostas e agradeceu todos os conteúdos que foram dados. E aqui ficou um agradecimento especial também de toda a comissão organizadora. E aos participantes também, pela interação, pelas perguntas, e é isso. Hoje nossas atividades se encerram, essa foi a última palestra do dia de hoje, e muito obrigada a todos os participantes. Larissa, eu que agradeço essa oportunidade, tenho o máximo de respeito aí pela escola, pela universidade de vocês aí em Lorena, né? Uma vez até visitei aí a convite do diretor, mas isso já faz bem uns 30 anos atrás, né? E gostei muito desde aquela época, né? Vocês têm um papel muito importante no país nessa parte de engenharia bioquímica, engenharia de processos, né? E para mim foi uma satisfação muito grande poder falar para vocês. Vocês facilmente, vocês conseguem meu e-mail, vocês têm aí da coordenação. Se alguém quiser me contactar, eu estou à disposição. E parabéns pela organização de vocês. Eu olhei o programa, né? São palestras excelentes que vocês selecionaram. E muito sucesso para vocês na semana, mas também no curso de vocês aí, tá? Abraços a todos aí. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.